Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o cenário político eleitoral aqui do Maranhão nesse começo de ano. Bom, pessoal, nós entramos no ano eleitoral e agora é contagem regressiva para a gente ir às urnas para escolher quem vai comandar o nosso país e também o nosso estado. E aqui nesse vídeo você vai ver as principais pesquisas, os números mais recentes, os acontecimentos que vêm moldando o cenário político estadual. E aqui no Maranhão a disputa mais importante, a mais cobiçada, é pelo governo do estado. E nesse sentido nós já temos 4 protagonistas nessa disputa. O herdeiro do Flávio Dino na política maranhense e o principal aliado do presidente Lula aqui no Maranhão, o vice-governador Felipe Camarão. Também temos, em primeiro lugar nas pesquisas, o Eduardo Braide, que é o prefeito de São Luís, o favorito até o momento. Temos também o candidato do bolsonarismo, o ex-prefeito, o Laésio Bonfim, que foi candidato nas últimas eleições. E temos o sobrinho do governador, o secretário estadual de municipalismo, o Orleans Brandão. Mas vamos agora aos números mais recentes de 2 pesquisas importantes. Uma que avalia a aprovação do governador Brandão e outra que coloca esses 4 nomes em disputa. Primeiro, para a gente ver a avaliação do governador, vamos usar a pesquisa Atlas Intel, que é de longe uma das mais confiáveis nesse sentido. Só para você ter ideia, essa pesquisa ouviu mais de 200 mil pessoas. E aí, em comparação com as pesquisas que o Grupo Brandão costuma divulgar por aí, que coloca ele com altíssima aprovação, normalmente essas pesquisas ouvem no máximo 2.000 pessoas. Então aqui é uma pesquisa com robustez de dados e que mostra um cenário muito mais próximo da realidade. O primeiro ponto importante dessa pesquisa é sobre a rejeição do governador. Isso porque ele vinha divulgando por aí números absurdos de quase 70% de aprovação no estado. E a gente que mora aqui no Maranhão, ou que conhece a política maranhense, sabe muito bem que esses números são absurdos. Nem o Flávio Dino, no seu auge, tinha facilidade para chegar assim na casa dos 70%. Quem dirá o Brandão, que está envolvido em vários escândalos aí com seu governo, com membros da sua família, com aliados políticos, fica mais difícil ainda de imaginar esse cenário. Mas aí esse discurso não foi muito longe. A própria pesquisa acabou de desbaratar toda essa argumentação brandonista. Porque de acordo com a pesquisa nacional, o governador Brandão tem uma das piores aprovações de todo o Brasil. É a 4ª pior aprovação entre todos os governadores do Brasil, a 2ª pior do Nordeste. E além de ser uma das piores do Brasil, é também uma das piores da história do Maranhão. Em vários momentos, nem o governo Rosiana Sarney tinha uma aprovação tão baixa como a do governador Brandão. Esses dados também são muito importantes a nível nacional. Isso porque o governador Brandão vem buscando o apoio do presidente Lula basicamente sobre esse argumento, de que ele tinha uma aprovação gigantesca no Maranhão, que o governo dele era muito bem avaliado e que isso ia facilitar a ele conduzir a sucessão dele com o candidato que fosse, até mesmo se fosse um sobrinho dele, um membro da família dele. E agora esses dados enfraquecem completamente a possibilidade do candidato do governador Brandão receber o apoio isolado do presidente Lula. Em relação aos números para a disputa ao governo do estado, a gente vai usar aqui os números do Instituto IPO, que também foi uma pesquisa que ouviu mais de 16 mil pessoas. E aqui só a nível de comparação, se você for olhar as pesquisas que colocam o Orleans em primeiro lugar, nenhuma tem mais de 2.000 pessoas ouvidas. Então essa aqui, que conseguiu ouvir mais de 16 mil pessoas, traz dados mais relevantes para a gente analisar aqui. E o cenário é o seguinte: a liderança isolada do atual prefeito de São Luís, que estacionou nos 34% dos votos, e os outros 3 candidatos, todos ali na mesma casa com menos de 20%, entre o segundo e o último colocado com a diferença muito pouca, sendo o Orleans Brandão com 19%, o Laésio Bonfim com 15% e o Felipe Camarão com 13%. Então, como você vê aí, a diferença entre o segundo e o último colocado é de menos de 7% dos votos. Mas vamos avaliar nome a nome para a gente poder entender esses números. Primeiro tem o fato do prefeito de São Luís estacionar nesses 34%. E por que eu falo estacionar? Esse é um ponto muito importante, porque em todas as pesquisas, na maioria das pesquisas sérias, na verdade, o prefeito de São Luís vem mantendo essa mesma faixa de votação. Isso pode ser um sinal que ele já atingiu o teto dele e que não dá de fazer campanha só com rede social, só com Instagram. Um outro ponto também é que o prefeito de São Luís é o único que ainda não anunciou a candidatura dele, que não confirmou uma pré-candidatura ao governo do estado. Isso acaba poupando ele de vários ataques, de ser um alvo tanto dos opositores dele, como também do eleitorado dele de São Luís, que acabou de votar nele para ele ser prefeito, e ele já vai sair para
disputar outro cargo. Mas sabe por quê que o Eduardo Braide nunca confirmou a candidatura dele? Porque entre todos os nomes, ele é o que tem mais riscos, ele é o que corre mais riscos ao sair candidato. Porque veja só, para ele ser candidato, ele tem que renunciar ao cargo dele de prefeito. E se ele não ganhar, ele não pode voltar ao cargo. Então ele ficaria pelo menos 6 anos sem mandato. E todo mundo sabe que 6 anos fora da política é tempo mais do que suficiente para acabar com a carreira dele. Sem falar que se ele renunciar, quem assume é a vice. E a vice dele tem ótimas relações políticas com o governador Brandão. Então ele ainda corre o risco de sair da prefeitura e a nova prefeita apoiar o candidato do governador Brandão, o que ia prejudicar ainda mais ele no principal reduto eleitoral que ele tem. E aí, falando sobre essa questão de ter voto na capital, para mim essa é uma das maiores fragilidades dele, que é o fato dele ter uma baixa articulação ou quase nenhuma articulação no interior do Maranhão. E isso é um problema porque ele pode ter até os 100% dos votos de São Luís, que só com isso ele não vai nem para o segundo turno. E nesse quesito ele perde para todos os outros pré-candidatos, que seja pouco ou seja muita, ainda tem uma presença no interior. E aí, em segundo lugar, quem aparece é o Orleans Brandão, o sobrinho do governador. O que é uma surpresa ele estar em segundo lugar, porque mesmo com toda a máquina do Estado trabalhando a todo vapor para viabilizar a candidatura dele, ele continua apenas no segundo lugar. E bem distante do primeiro. Na verdade, ele está mais próximo do último lugar do que do primeiro. E aí, um governador que diz que tem 70% de aprovação, que tem mais de 180 prefeitos, não conseguir colocar o seu candidato em primeiro lugar é, no mínimo, vexatório. É claro que nós sabemos que o governador não tem essa aprovação toda e nem tem 180 prefeitos. Mas mesmo assim, essa altura do campeonato, era para o candidato dele estar disputando pelo menos o primeiro lugar. E além disso, o Orleans também depende do apoio do presidente Lula. E com o cenário que vem se construindo, da base bolsonarista tendo cada vez mais espaço no Grupo Brandão, com apenas 29% de aprovação do governo do tio dele, e ele praticamente empatado com um candidato bolsonarista e com um candidato petista, esse sonho de receber o apoio do presidente Lula vai ficando cada vez mais distante. E aí, em terceiro lugar, aparece o Laésio Bonfim, e o caso dele é um caso à parte. Isso porque, mesmo ele tendo sido o segundo candidato mais votado em 2022, ele perdeu força nos dois principais argumentos que ele tinha, que era ser o candidato contra o grupo do Flávio Dino e ser o candidato do bolsonarismo. Deixa eu explicar para você como é que foi em 2022. Em 2022, a gente teve 3 candidatos competitivos. O Laésio Bonfim, de oposição, e o Everton Rocha. E o Carlos Brandão, os dois que vinham da base do Flávio Dino. Então, o Laésio Bonfim, quer queira, quer não, recebeu esse voto de protesto, esse voto contra o grupo do Flávio Dino. E no caso do bolsonarismo, ele também era o único e o principal nome do bolsonarismo aqui no Maranhão. Só que agora, nessas eleições, esses dois cenários mudaram. Primeiro, ele não é mais o candidato principal da oposição. Esse voto de protesto, esse voto contra o governo do estado, hoje ele se acumula no prefeito de São Luís, o Eduardo Braide. E agora que o Brandão rompeu com o Felipe Camarão também está pegando esse apoio desse eleitorado descontente com o Brandão, que ainda apoia o presidente Lula. Então, os que são contra o Brandão estão ficando com o Braide, com o Camarão e com o Laésio. E em relação ao bolsonarismo, ele também perdeu força porque os principais agentes do bolsonarismo maranhense hoje fazem parte da base do governo Brandão, como é o caso do Dr. Iglesio, da Mical Damasceno, do deputado Aloísio e de vários outros. E o eleitorado bolsonarista também se identifica muito com o Eduardo Braide, que é um político de direita. Então, nesse ponto, o Laésio também perdeu muita força, mesmo que ele continue sendo o candidato do bolsonarismo consolidado como candidato da extrema-direita aqui no Maranhão. O que eu vejo, na verdade, é o Laésio Bonfim procurando uma vaga no Senado. E a estratégia dele é essa, manter uma candidatura para governo do estado, para ter visibilidade, participar das sabatinas, das entrevistas, e aí lá na frente negociar um apoio para algum candidato e ser um senador de alguma chapa de direita. Em quarto lugar ficou o Felipe Camarão, e aí de longe desses 4 nomes ele foi o que mais pegou baques nesse ano de 2025. Ele que vinha com a promessa e o acordo de ser o candidato do governo do estado para unificar a base do presidente Lula aqui, se viu de repente se tornando o principal inimigo do governo Brandão, que usou toda a artilharia da mídia governista, ligada ao governo, ligada à Assembleia,
para cima do Camarão. Só que mesmo sob essa forte onda de ataques, mesmo sem o apoio da máquina estadual, sem o apoio da máquina da Prefeitura de São Luís e sem o apoio formal do presidente Lula, o Felipe Camarão ainda manteve 2 dígitos na pesquisa e quando o nome do Felipe Camarão é atrelado ao presidente Lula, ele dobra a votação dele. É o candidato que tem maior identificação com o presidente Lula. Então, com o apoio do presidente Lula, nós teríamos facilmente um segundo turno entre o Eduardo Braide e o Felipe Camarão. E em relação ao apoio do presidente Lula, que é fundamental aqui no Maranhão, ele é o candidato que tem as melhores condições. Isso porque ele já tem o apoio da maioria da base partidária do presidente Lula aqui no Maranhão e já foi confirmado pelo próprio PT como candidato ao governo do Maranhão e não só como candidato. Ele foi confirmado como uma das prioridades da cúpula nacional do PT. E aí eu te pergunto, você acha que o presidente Lula ia permitir que todos os partidos da base dele, o PSB, o PT, o PCdoB, o PV, a Rede, o PSOL, fossem para a base do Felipe Camarão, se ele tivesse interesse em apoiar o Orleans Brandão? Você acha que o presidente Lula ia permitir que o partido dele, o PT, declarasse o Camarão como uma prioridade para o partido, se ele não tivesse interesse de apoiar o Camarão? Gente, quando o PSB expulsou o Brandão e deu o partido para os dinistas aqui no Maranhão, quem foi chancelar essa união foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então eu não acho que o presidente Lula ainda está decidindo, ele já tomou a decisão dele. Agora, claro, ele vai tentar até abril manter a base dele unificada para poder garantir a união aqui no Maranhão e ele não ter prejuízos eleitorais também. E aqui, um último ponto em relação ao Felipe Camarão, que eu acho que é a maior vantagem que ele tem hoje, inclusive é o que tem segurado a candidatura dele como uma candidatura competitiva, é a sua presença no interior. O Felipe Camarão tem uma presença no interior muito forte, é consolidado em várias cidades, tem construído apoio tanto político, forças políticas, vereadores, prefeituras, como também popular, inclusive em polos importantes. Aqui em Caxias, que tem mais de 100 mil eleitores, mesmo o prefeito apoiando o Brandão, o Felipe Camarão ainda é o favorito nas pesquisas. E um último ponto sobre a pesquisa é sobre a disputa para o Senado, que também revela dados que são negativos para o governo Brandão. O senador Everton Rocha, que é o principal nome ao Senado dentro do governo Brandão, que vem aparecendo nas pesquisas aí governistas, em primeiro lugar, depois desses recentes escândalos sobre o INSS, sobre compra de fazendas, ele apareceu com 7%, o último colocado na disputa para o Senado. E aí, um senador de mandato, com apoio do presidente Lula, com apoio da máquina estadual, não chegar nem a 2 dígitos é inadmissível para a cúpula nacional dos grupos políticos que vão influenciar e que vão determinar o apoio do presidente Lula aqui no Maranhão. Esse é o cenário, pessoal, dos 4 candidatos hoje. Pesquisa mostra o momento político. Amanhã tudo pode mudar, o cenário pode ser outro. Não custa nada lembrar que em 2022, no começo do ano, o senador Everton Rocha também aparecia em primeiro lugar nas pesquisas. Quando foi a hora da eleição, ele ficou em 3º lugar. Então, tudo pode acontecer nesse cenário. Até porque vários fatos vêm acontecendo e podem acontecer. Inclusive, a decisão do presidente Lula, quem ele vai apoiar, como vai ser a sua participação da eleição aqui no Maranhão, vai definir, pode mudar completamente o tabuleiro. E além da decisão do presidente Lula, outras coisas podem acontecer, como, por exemplo, o agir da Justiça Eleitoral. Aqui em Caxias, por exemplo, um dos maiores colégios eleitorais do Maranhão, o governador Brandão acabou de ter um grande baque. Isso porque a Justiça cassou o mandato do prefeito e do vice que apoiavam ele e até do ex-prefeito Fábio Gentil, que é secretário de Estado do governador Brandão. E se já não fosse muito ruim perder um aliado no comando de uma cidade importante, quem vai assumir a prefeitura da cidade é o presidente da Câmara, que é um dos maiores aliados do Felipe Camarão no interior, que é o vereador Ricardo Rodrigues. E o primeiro lugar nas pesquisas também é um amigo e aliado do Felipe Camarão, o Paulinho. Então muita coisa pode acontecer, várias reviravoltas podem acontecer e para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, basta se inscrever aqui no nosso canal que a gente traz atualizações constantes sobre a política do Maranhão, os bastidores da política, tudo que acontece você vê por aqui. Se você curtiu o nosso conteúdo, para você ajudar a gente, basta deixar a sua curtida aqui, deixa o seu comentário, a sua opinião. Eu gosto de ver a opinião de todo mundo, eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários, a gente faz um debate muito interessante aqui na caixa de comentários. Então, se você curtiu esse conteúdo, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilha para quem você acha que pode se interessar pelo assunto e fica ligado nos próximos vídeos. Meu muito obrigado e até a próxima. Nossa, se não tiver gravado agora eu vou ficar muito puto. Quer ver eu ficar muito puto e olhar a tela do celular travada? Não, foi não, agora foi.